Olá, eu me chamo Adriano, eu sou aluno de odontologia da Unimelor de Freitas, e discente do oitavo semestre, agora em 2025.2. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado O Impacto das Redes Sociais na Percepção de Saúde e Estética Bucal, como as redes sociais podem influenciar a percepção de saúde e os comportamentos. Esse é um dos trabalhos que é originado da nossa iniciação científica que a gente realizou aqui na instituição. Foi um estudo financiado pela Funadesp e é um estudo de tipo de revisão de literatura. O primeiro passo é a gente entender que a saúde é definida como bem-estar físico e mental. E a saúde bucal não pode ser dissociada da saúde geral. Há alguns anos atrás, a gente tinha a definição de saúde em que a gente tinha somente a saúde como ausência de doença. E hoje a gente entende isso com uma complexidade muito maior. A ampliação do acesso às redes sociais no Brasil nos últimos anos vem sido muito expressiva. Hoje a gente tem cada vez mais pessoas utilizando as redes sociais, e a gente tem cada vez mais pessoas mais novas, cada vez mais as crianças estão acessando as redes sociais de forma mais precoce. A gente trouxe esse dado aqui do IBGE, que demonstra que, no panorama geral, como é que é o acesso à internet pelo país. A gente vê que o Centro-Oeste é a região que tem o maior índice de acesso à internet, com 91,4%. Se a gente olhar o Nordeste, por exemplo, 84,2%. São números significativamente grandes, principalmente se a gente levar em consideração o, a quantidade de pessoas que a gente está falando. E o equipamento mais utilizado para a gente acessar essas redes sociais é o telefone móvel, é o celular. Com essa expansão das redes sociais, a gente teve também uma popularização de novos padrões estéticos. Hoje, quando a gente pensa em 2025, em padrões estéticos, com uma visão de paciente, a gente vê harmonização orofacial, a gente vê laminados cerâmicos de forma geral, seja elas facetas, dentárias ou as lentes de contato, porque as redes sociais começaram a criar o desejo. Meu paciente quer fazer a lente de contato, meu paciente quer ter os dentes mais brancos. Hoje em dia, os dentes de brancos é um padrão estético que muitas pessoas querem seguir. O problema é que muitas vezes os pacientes querem fazer esses tratamentos, mas eles esquecem de outras necessidades. O paciente primeiro precisa resolver seus agravos, suas necessidades, para depois a gente partir para procedimentos estéticos. Mas muitos pacientes preferem largar de fazer procedimentos que de fato vão melhorar a sua saúde, como por exemplo tratar de gengivite ou doença periodontal, para fazer o clareamento e colocar uma faceta. E tem profissional que infelizmente vai fazer isso. Isso tudo é influenciado pelos algoritmos. Os algoritmos em- faz com que o nosso paciente receba imagens, vídeos, reels, textos focados nas suas necessidades. Eles são individuais. Os algoritmos mostram para cada paciente, eles sabem o que o nosso paciente quer, eles vão oferecer isso, vão criar esse desejo. O objetivo do trabalho é a gente avaliar como as redes sociais impactam na pesquisa em saúde bucal por parte da população e a sua relação com o letramento digital. A gente fez uma revisão de literatura no Cielo, no Relax, no PubMed e no Google Acadêmico entre 2019 e 2025. A gente analisou artigos em inglês, português e espanhol dos escritores rede social, odontologia e letramento digital. E a gente excluiu desse estudo artigos duplicados de certas espécies. Um ponto que a gente precisa entender é que com as redes sociais a gente teve acesso a uma onda de informações e a criação de padrões estéticos impostos pelas mídias. Hoje a gente está falando aqui de rede social, mas a rede social é relativamente novo. Antes das redes sociais a gente tinha uma influência muito grande da televisão. A televisão durante muito tempo representou o principal meio de influência. Hoje, com os algoritmos das redes sociais, a gente tem um poder de influência muito maior das redes sociais do que da televisão. E isso modificou o que é belo. Hoje, ter um dente branco, por muitos pacientes, é visto como belo e eles querem ter esse dente branco. Isso não é um problema, mas o problema é quando a gente tem essa necessidade acima da saúde do paciente.
Com essa percepção do que é belo, a gente tem, como eu já falei, uma necessidade de tratamentos estéticos acima de procedimentos para a saúde do paciente. Então, o paciente que tem, como eu já tinha comentado anteriormente, doença periodontal, gengivite e oclusão, ele vai querer fazer um clareamento, ele vai querer fazer um lente de contato. E maior problema ainda é que a gente tem, infelizmente, profissionais que fazem esse procedimento. Você, como profissional, pode falar para o paciente: não tem como a gente fazer isso porque você tem uma cárie, você tem um problema na gengiva. Primeiro a gente precisa tratar isso para depois a gente ver se tem necessidade de a gente fazer esse faceto ou não. Mas aí pode ir para outro profissional e fazer. Então, muito mais do que a gente discutir essa influência das redes sociais na estética, a gente tem que imaginar que tem profissionais fazendo, muitas vezes, procedimento que não tem necessidade, puramente por estética, como o paciente quer. Isso para a gente traz de novo essa questão que os pacientes tendem a querer parecer com os indivíduos que eles admiram. Eles vão ver na rede social pessoas famosas, pessoas que do convívio social que fizeram clareamento, que colocaram a faceta. Eles vão ver, muitas vezes vão gostar, eles vão querer fazer. Isso é normal. A gente já tinha isso antes, quando a gente tinha televisão, e a gente tem isso ainda maior com as redes sociais e os algoritmos, que sabem perfeitamente o que o nosso paciente quer e vão oferecer isso para ele. Mas o maior problema é quando a gente tem isso acima da saúde. Por exemplo, esse caso foi de repercussão até nacional, muitos anos atrás, logo no surgimento das redes sociais, digamos assim, que era comum as pessoas utilizar, das redes sociais não, né, do surgimento dos grandes influencers, que a gente tinha jovens que utilizavam o aparelho por estava na moda. A gente teve muitos jovens que tiveram problemas periodontais, problemas gengivais, por conta da utilização de aparelhos falsos. E a facilidade que eles tinham de adquirir isso pela internet ou até mesmo em lojas, na rua. E a gente continua tendo isso, hoje principalmente com gestos criadores. É muito fácil para o nosso paciente conseguir comprar um gel em determinadas empresas online. E isso é um problema de saúde pública, tá? Quando a gente tem pacientes que não têm treinamento e começam a fazer esses tipos de procedimento. A gente entende que a estética é importante. A gente sabe, como profissional que trabalha com estética, que se o paciente tem um problema nos dentes, ele vai querer tratar. Isso vai impactar na qualidade de vida do paciente. Isso não está sendo questionado. Mas o que a gente está questionando aqui é a influência que as redes sociais têm em determinar padrões. Muitas vezes o paciente não precisa daquele tratamento, mas por conta das redes sociais, desse bombardeado de informações, ele quer fazer esse procedimento. E além disso, outro problema são as informações sem comprovação científica que existem dentro das redes sociais, que traz um problema ainda mais grave de saúde pública. Um grande exemplo disso foi a chuva de desinformação que a gente teve na pandemia, que os pacientes foram impactados por isso. A gente trouxe esse estudo aqui, que esse estudo avaliou postagens específicos na área de estomatologia. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a maioria das publicações tinham muito baixo índice de evidência científica. Então, o paciente está vendo essas informações. A informação tem um baixo índice de evidência científica. Aqui, se a gente analisar, eles estão falando aqui que a maioria dos posts tinham referências de outros posts do Instagram. Então, por onde é que esses profissionais estão se baseando nessas informações? Eles estão dando essa informação para o paciente. Isso vai impactar o paciente. Impacta, sim, a saúde pública. A gente vê diversos exemplos disso. Tá? Isso aqui foi porque foi um estudo relacionado só à estomatologia. Se a gente pegasse para analisar, por exemplo, os posts falando de flúor, essa chuva de desinformação que a gente vê, infelizmente, relacionada ao flúor, que é inegável a eficácia do flúor e a segurança do flúor. E a gente conclui que a influência das redes sociais e na estética de saúde bucal evidencia os riscos que a gente pode estar vulnerável a ocorrer, riscos de saúde relacionados à estética e também risco de desinformação dentro das redes sociais. E cabe a nós, como profissional, trabalhar com estratégia na educação e letramento digital desse paciente e a gente tentar combater ao máximo essa desinformação. Aqui suas referências todas no trabalho e eu queria agradecer.